Há uns 40 anos atrás, quando eu cursava a faculdade de teologia, eu matava às vezes uma semana inteira de aula para ir namorar minha esposa lá no Paraná, na nossa terra, né? Aí você vai falar, pastor, não deveria fazer isso. Não deveria, mas eu fazia, né? E nessas idas e vindas, nessas viagens de ônibus, uma ocasião o Senhor estava sentado ao meu lado e nós conversávamos sobre as profecias bíblicas e sobre Apocalipse 13, mais especificamente a besta que surgiu da terra. E ele tinha a argumentação de que a besta que surgiu da terra em Apocalipse 13 representava a União Soviética. Veja, 40 anos depois não existe mais União Soviética. Mesmo naquela época, alguns anos depois, surgiu a perestroika, a glasnost, e ruiu a União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Mas então ele estava equivocado na interpretação da Bíblia. Na lição desse trimestre, nós estamos abrindo um novo trimestre, o título geral é Alusões, Imagens e Símbolos, como estudar a profecia bíblica. E a primeira lição, a desta semana, alguns princípios da profecia. Então, para estudar a profecia, para estudar a Bíblia, é preciso ter em mente alguns princípios. E este é o assunto a ser tratado nesta semana. Sejam bem-vindos, alunos e professores da Escola Sabatina, para o estudo da lição desta semana, o título Alguns Princípios da Profecia. O texto para memorizar está em Jeremias 9, verso 24, que diz: Mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, Jeremias 9, verso 24. Muito bem, a ênfase está nesse versículo em conhecer a Deus. Talvez ao longo deste vídeo aqui, algumas coisas o pastor fale muito rapidamente para acumular informações, mas você pode voltar o vídeo e depois, então, mais pausadamente, relembrar aqui algumas partes que o pastor talvez acumule informações. Aliás, queria lembrá-lo e pedir-lhe que pudesse curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Muito bem, então, o primeiro ponto é que Deus quer se fazer conhecer. E você tem alguns textos bíblicos que mostram isso e que estão na lição. Por exemplo, São Mateus 24, verso 15, Jesus fala da abominação da desolação que falou o profeta Daniel. Então, Jesus valida o Antigo Testamento, valida as informações das profecias de Daniel, e ele diz assim, quem lê, entenda. Vejam, entender o texto bíblico, entender como Deus se revela, o que ele quer revelar. O outro texto está em Apocalipse 1, verso 3, bem-aventurados aqueles que leem, que ouvem e guardam as palavras dessa profecia. Muito bem, o outro texto está em São Mateus 11, verso 29, aprendei de mim. Ainda há um outro texto que está no verso 8, onde diz que nós devemos conhecer, saber que o Senhor é quem faz misericórdia, juízo e justiça na terra. Né? Então, esses textos nos mostram que Deus quer que nós aprendamos a respeito dele. Muito bem, mas para aprendermos a respeito de Deus, Deus se revela de muitas maneiras. Quais maneiras pelas quais Deus se revela? Deus se revela por meio da revelação geral, a natureza. Deus se revela de maneira especial, por exemplo, assim, por Jesus, pela Bíblia Sagrada, que apresenta a Jesus. Deus se revelou no passado por meio de Urim e Tumim, Deus se revela por meio de anjos, Deus se revela pelo influxo do seu Espírito em nossa consciência, dizendo, este é o caminho, andai por ele sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda, e Deus se revela também por meio dos profetas. Né? Em Hebreus capítulo 1 diz que Deus se revelou no passado de muitas maneiras por meio dos pais, os profetas, e depois vai falar que se revelou também por meio de Jesus. Mas no que tange a revelação por meio dos profetas, então, para escrever a Bíblia, alguns profetas vão escrever e esses textos serão canônicos e entrarão na Bíblia. Outros profetas mencionam, mas falam, são porta-vozes de Deus, mas esses profetas, algumas palavras ditas por eles não estão na Bíblia. Porque não é de repercussão atemporal, né, avançar no tempo, era mais especificamente algum contexto em que basicamente o povo de Israel vivia.
Muito bem, quando Deus se revelava aos profetas, ele se revelava por meio de sonhos e visões, basicamente. Os sonhos, à noite, então, Deus tomava a mente do profeta e lhe mostrava alguma coisa. Visões, então, durante o dia, Deus também tomava a mente do profeta, ele perdia consciência do que estava acontecendo ao seu redor, e ele tinha, então, as informações que Deus queria prestar, queria comunicar ao seu povo. Então, Deus se revela de muitas maneiras. Então, no que tange à revelação divina, e ao nós entendemos o que Deus pensa, nós precisamos entender que há um processo. Deus se revela, depois ele inspira o profeta, e ele não está inspirando o pregador de hoje, ele inspira o profeta tecnicamente falando, para que ele comunique aquilo que Deus lhe revelou de maneira fidedigna, que ele não altere com as suas palavras as informações que Deus prestou. E então Deus ilumina aquele que está estudando a palavra de Deus, aquilo que foi comunicado por meio do profeta, para que possa entender aquilo que Deus quer que seja de conhecimento. Muito bem, quando se fala da revelação divina, eu gosto muito daquele texto de Deuteronômio 29, verso 29, que diz que as coisas ocultas pertencem a Deus, mas as coisas reveladas pertencem a nós e nossos filhos. Ou seja, nós só sabemos de Deus aquilo que Deus revelou. Nós só conhecemos a Deus porque Ele quis se revelar. Veja, São Mateus 11, verso 27 diz que o Filho conhece o Pai e Ele revela o Pai. Veja, há o interesse na revelação divina. Repito, nós só conhecemos a Deus porque Ele se dispôs a se revelar. Deus não somente se revela quem Ele é, o seu caráter, mas as suas intenções, por exemplo, por meio da profecia. Amós 3, verso 7 diz que Deus não faz nada sem revelar primeiro o seu segredo aos seus servos, os profetas. Quando você lê Apocalipse 1, verso 1, onde diz que a revelação de Jesus Cristo, né? Então Apocalipse quer dizer a revelação, ou em latim, tirar o véu, né? Revelo, tirar o véu. Mais uma vez, é uma comprovação de quê? De que Deus quer se revelar. E por meio das Escrituras, ele se revela quem ele é e o que ele quer. A profecia, por exemplo, muitas vezes a profecia tem que ver com o futuro. O profeta, ele fala em nome de Deus. E, às vezes, ele vaticina o que vai acontecer no futuro. Por exemplo, João Batista falava em nome de Deus, mas ele não falava a respeito do futuro. Então, o profeta, ele é um porta-voz de Deus, ele revela quem Deus é, e, às vezes, nesta revelação, ele também vaticina, ele também dá um anúncio do que vai acontecer no futuro, certo? Então, já pensamos aqui que Deus quer se fazer ser conhecido, Ele quer que nós entendamos quem Ele é, a sua vontade, a maneira como Deus se revela, e agora vamos pensar um pouquinho na interpretação da Bíblia. Então, se a palavra de Deus é a maneira pela qual Deus se revela, nós precisamos entendê-la. Se a profecia que está na palavra de Deus é uma revelação da vontade de Deus, nós precisamos entendê-la. Muito bem, mas a Bíblia não tem só profecia. A Bíblia tem uma série de assuntos que são abordados de maneiras diferentes. Por exemplo, a Bíblia tem parte que é histórica, né? Tem parte que é poesia. Por exemplo, quando você lê o livro de Jó, a princípio você pode pensar que é um livro histórico, mas ele é basicamente um livro poético. Os Salmos, por exemplo. Você tem, por exemplo, também a profecia, você tem narrativas na Bíblia, você tem as analogias, por exemplo, as parábolas que são usadas por Jesus, a tipologia e você tem a simbologia. Então, para entender a Bíblia, para entender a profecia, você tem que entender cada parte de acordo com a linguagem que está sendo usada, não só na estrutura do texto, mas também se é narrativa, se é histórico, se é profecia, né? Por exemplo, algumas partes de Daniel, do livro de Daniel, são simplesmente históricas. Quando fala da loucura de Nabucodonosor, ali não tem uma aplicação profética, não há uma indicação de que há um evento no futuro a ser narrado com base naquela história. Alguns, infelizmente, veem nesse texto que é histórico, dentro do livro de Daniel, que é profético, como algo profético. Mas você tem partes em Daniel que são proféticas e outras partes que são históricas, que tem que ver com o cativeiro, com aqueles jovens sendo levados lá para a Babilônia. Tá certo? Mas então, como estudar a Bíblia? E o pastor vai falando um pouquinho rápido aqui para a gente poder ficar dentro do tempo, né? Então, para você ler, para você entender a Bíblia, inicialmente você tem que orar, né? Você
básico. Tem que entender também a interpretação do texto com base na língua portuguesa. Você precisa ter uma informação boa de como interpretar um texto, a hermenêutica do texto na língua portuguesa. Não precisa, mas eventualmente do grego, do hebraico, do aramaico, as línguas em que a Bíblia foi escrita. Mas, a princípio, quando você lê um texto, você tem que ler com total atenção. E aqui eu quero chamar a sua atenção para isto. Em um texto, em um versículo, você tem que ler procurando extrair o que está no texto, como se você não conhecesse, ou como se você não conhecesse as doutrinas que estão envolvidas nesse versículo, sabe? Às vezes você lê uma frase num versículo e você já quer dar a interpretação sem se ater ao conteúdo daquela frase. Por exemplo, a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça. Então, Efésios 2, verso 8. Somos salvos pela graça. A primeira coisa que você tem que entender é que salvação é pela graça. Mediante a fé. Então, a fé é um instrumento para recebermos essa salvação. Então, ler o texto com cuidado, com atenção, né? Depois você tem que ler o texto dentro do seu contexto. Você pode ler os versinhos anteriores e os versinhos posteriores. Já falei isso numa ocasião aqui, né? Depois você tem que ler um contexto maior. Depois você tem que ler o que no todo livro está falando sobre aquele assunto, aquele autor, aquele livro está falando sobre aquele assunto. Depois você tem que ver outros livros que o autor escreveu, o mesmo autor bíblico, outros livros que ele escreveu sobre aquele mesmo assunto, sobre aquele mesmo tema. E se você está lendo um texto do Novo Testamento, ler em outras partes do Novo Testamento, uma chave bíblica pode ajudar, como esse assunto é tratado por outros autores. E muitas vezes o que está escrito no Novo Testamento tem base no Antigo Testamento. Então você tem que fazer a intertextualidade. Você tem que buscar no Antigo Testamento, que muitas vezes é a fonte, é a origem. Por exemplo, o livro do Apocalipse, de certa forma, muito do que há em Apocalipse é uma explicação do que há no livro de Daniel, que foi escrito 600, 700 anos antes. Por exemplo, o texto de Daniel 7, Daniel 8, há muito de explicação do que está em Daniel 2. Então, quando você lê um texto, você tem que buscar a intertextualidade, a origem dele, o início dele, do assunto, e fica melhor para entender. Então, se o assunto é profético, você tem que procurar entender dentro daquilo que a profecia se refere. Tá certo? Muito bem, então Deus deseja ser conhecido. Tu me sondas e me conheces, é o Salmo 139. Deus sabe tudo. Em Salmo 147, verso 5, não há limites do seu entendimento. Romanos 11, verso 33, insondáveis são os teus juízos. Primeiro carta de São João 3, verso 20, Deus sabe todas as coisas. Então, Deus quer que nós conheçamos a sua vontade. Mas há uma limitação aí. Eu sempre digo, Deus tem uma mente difusa e nós temos uma mente confusa. Como nós que somos finitos, pecadores, limitados em nosso conhecimento, podemos entender a vontade de Deus? Então, às vezes, alguns textos, você pode achar estranho eu falar isso, mas alguns textos da Bíblia são muito difíceis de entender, outros, diria para você, quase que impossíveis de serem entendidos, mesmo estando na Bíblia. Porque é uma mente infinita, é um Deus com todo conhecimento, procurando comunicar numa linguagem humana limitada o que ele pensa, o que ele quer. Então há um texto na Bíblia, Isaías 55, verso 9, que diz que os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os pensamentos de vocês. Então, como colocar numa linguagem humana aquilo que Deus pensa? Aí nós temos uma vantagem da língua grega, né, que ela é mais detalhada no Novo Testamento e facilita compreensões mais profundas, digamos assim, das doutrinas bíblicas. Haja vista a carta de Paulo escrita aos Romanos sobre a salvação, a justificação pela fé. Certo? Então, há um texto também na segunda carta a Timóteo 3, versos 14 e 15, onde Paulo diz a Timóteo que ele sabe as sagradas letras desde a sua infância e o torna sábio para a salvação. Então veja, a Bíblia foi escrita com a finalidade de mostrar para o homem a respeito da salvação. É uma pena que em muitas universidades, eu diria para você, num modelo crítico histórico de entender a Bíblia, muitos professores explicam a Bíblia como se fosse um livro secular. Quando nós nos aproximamos da Bíblia, nós precisamos entender que os homens santos falaram inspirados por Deus.
Segunda carta de Paulo a Timóteo 3, verso 16. Toda a Escritura foi divinamente inspirada por Deus. Toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, inspirada por Deus. A palavra theopneusto, quer dizer, o sopro de Deus. Também na segunda carta de Pedro 1, verso 21, diz que os homens santos falaram movidos pelo Espírito Santo. Então, a maneira crítica histórica de estudar a Bíblia, ou a maneira secular, ou a maneira tendenciosa de estudar a Bíblia Sagrada, ou ler um texto fora do seu contexto, para dar uma interpretação pessoal, ou mesmo da profecia, uma interpretação equivocada, não faz sentido. Quando lemos a Bíblia, quando lemos o texto bíblico, nós temos que fazer a exegese, retirar do texto a informação que ele está trazendo. E eu acho que alguns de nós precisamos treinar isso, sabe? Às vezes eu ouço algumas pessoas ensinando a Bíblia, a pessoa lê um texto, explica outra coisa e faz um apelo com outra coisa que não tem nenhum sentido, com o texto que ele leu. Então, é preciso que se leia o texto de uma maneira clara, limpa, sem preconceitos, sem predeterminações do que aquele texto diz, procurando extrair o texto que ele tem para informar. Isso é exegese. Exegese é eu ler o texto com os meus preconceitos, com as minhas ideias preconcebidas, com as interpretações que eu já recebi, talvez, do meu líder espiritual, e aí eu não consigo ver a exatidão, a clareza do texto bíblico. Alguns textos você vê com muita clareza o que está sendo informado ali, e o homem consegue criar tantas interpretações e que acaba tendo problema, né? Aí eu queria então, por exemplo, ver com você aqui o que está em Daniel 12, verso 4. Uma pequena pílula aí de interpretação do texto bíblico. Vamos ler Daniel 12, verso 4. Tu, porém, encerra as palavras e sela o livro até o fim do tempo, muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Eu sei que muitos de nós dizemos assim, olha, a ciência se multiplicará. No final dos tempos, o homem vai ter conhecimento maior, e se você for pesquisar o que o homem conhece hoje com o que ele conhecia 100 anos atrás, é um absurdo. A inteligência artificial, né? Esse dia está dizendo para meu filho, eu vivi para poder utilizar a inteligência artificial. Então, o conhecimento, que seja em qual área científica, amplia cada vez mais informações, mais rápido, e Deus colocou a eternidade no coração do homem, escreveu Salomão. O homem quer conhecer cada vez mais, e cada vez mais rápido o homem consegue entender de todo tipo de assunto. Mas é isto o que o texto está falando? O texto está falando do crescimento da ciência médica ou qualquer outra ciência? Aí você vai para o contexto. Se você vê o contexto, ele está falando da profecia bíblica. Mais especificamente, vai ter com a parte final de Daniel, que tem que ver com Daniel 8,14, com as 2.300 tardes e manhãs. Olha só, o texto diz assim, ouça só, o texto diz assim, ó, verso 4. Tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro. Até o fim do tempo, muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Que parte do livro foi cerrada? Daniel 8, verso 26. E a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira, tu, porém, cerra a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. A palavra hebraica que aparece aí é maré. Aqui está falando da parte que devia ser selada. Qual parte deveria ser selada? A parte que tem que ver com a profecia. Quando ela seria compreendida? Eu vou só falar rapidamente aqui, mas depois você pode pesquisar Daniel 12 e ter uma compreensão mais ampla. O tempo não me permite falar muito sobre isso aqui. Então, quando que seria entendida a profecia das 2.300 tardes e manhãs? A maré, a parte que tem que ver com o tempo que só iria se cumprir daí muitos dias, a parte da tarde e da manhã. Quando seria cumprida? No tempo, quando seria conhecida? No tempo do fim, depois de 1798. Então, o saber se multiplicará, o saber científico se multiplicará, é verdade, podemos utilizar, faz parte. Mas o texto bíblico está falando que o saber, o conhecimento da profecia, o entendimento do que tem que ver com as 1.300 tardes de manhãs, só ocorreria após 1798. Aí você tem, historicamente, Guilherme Miller e outros tantos começaram a explicar o livro de Daniel, mas a partir de 1798, Guilherme Miller vai estudar Daniel 8,14, ele vai usar alguns princípios de interpretação, ele vai se equivocar, é verdade, porque ele pensa que o santuário é a terra, a purificação
o fogo que consome aí a terra, os ímpios e tal, tem que ver com a volta de Jesus, e aí então ele comete um erro. E aí você tem que pensar que profecia que ainda não foi cumprida, a interpretação não é tão simples assim. A profecia que já se cumpriu, você olha para a história, compara com a profecia e é mais fácil você entender, né? Embora que alguns, deixa eu ser sincero com você, alguns têm algumas interpretações fora dos princípios bíblicos. A gente tem que entrar um pouco nesses princípios mais uma vez, né? Para entender a profecia, quem dá a interpretação? Qual é a linha de pensamento que tem que ser usada para interpretar a profecia bíblica? Então, veja, a profecia bíblica ela é interpretada pela própria Bíblia. É a Bíblia que dá a informação, que dá a linha de entendimento da profecia. Por exemplo, quando você lê em Daniel 7, verso 7, que fala lá dos chifres, né? Daniel 7, verso 24, vai dizer que os chifres, 10 chifres daquele animal terrível, espantoso, que equivale à divisão do Império Romano, à invasão das tribos bárbaras, né? Lá diz que o chifre do animal terrível, espantoso, ele representa rei. Então, 10 chifres são 10 reis que viriam. Quando você lê Apocalipse 1, verso 16, quando fala da espada afiada na boca daquele que ele tem João tem a visão em Apocalipse 1, né? A visão de Jesus glorificado, então é um simbolismo. Então tem a espada afiada em sua boca, e você vai ler, por exemplo, Efésios 6:17, Hebreus 4:12, lá vai dizer que a palavra de Deus é a espada. Então você tem a indicação aí do significado. Quando você lê, por exemplo, Apocalipse 12, verso 1, quando fala da mulher vestida de sol, quem é esta mulher? Você pode ler Jeremias 3, verso 8, lá vai falar do divórcio, Deus separando ou não do seu povo no Antigo Testamento, Isaías 50, verso 1, onde está a carta de divórcio, né? Então você vai entender desde o Antigo Testamento a questão da relação conjugal de Deus com o seu povo. Simbolicamente, então, o casamento representa Deus e a esposa, a noiva, então, é a igreja, a mulher, certo? Então, aí você vai tendo princípios de interpretação. Então, por que aquele indivíduo lá dava, né, aquele homem que estava ao meu lado no ônibus, na viagem, dava a interpretação de que era a União Soviética? Se ele tivesse seguido os princípios de interpretação da profecia, ele saberia, com base nos princípios de interpretação, que, na verdade, a besta que surgiu da terra representa os Estados Unidos. E ele continua firme e forte, impondo aí, de certa maneira, a sua vontade política, financeira e o seu domínio, né? Então, é esse cuidado que nós temos que ter. Até um livro que não é essencialmente profético, né? Mas há uma linguagem simbólica, uma carta, por exemplo, de Pedro. Primeira carta de Pedro 5, verso 13, quando ele se refere a quem está em Babilônia. Na verdade, ele está falando de quem estava em Roma, mas ele não usa o termo Roma num contexto de perseguição aos cristãos, então ele usa a palavra Babilônia. E você sabe que em profecia as referências de Babilônia ao Império Romano. Não o Império Romano, porque aí você tem a parte inicial dos animais, a Roma pagã, né? Mas em um determinado momento, quando se refere à mulher ali, envolvimento com Babilônia, aí sim tem que ver com a Roma espiritual, né? Muito bem, então, quando estudamos a profecia, nós temos que seguir as indicações que a própria Bíblia dá para nós entendermos. Por fim, eu quero pensar com você sobre estudar a palavra de Deus dentro do contexto do que ela mesma diz. Veja, Jesus falou que nenhum J, né? Algumas traduções trazem um I, nenhum J, na verdade em grego aí é a palavra iota, né? Nenhum J ou um tio passará sem que tudo se cumpra. Quer dizer, todas as informações são importantes. Mais uma vez, o que está na segunda carta de Timóteo 3, verso 15 a 17, toda a escritura é inspirada por Deus. Jesus, quando falou àqueles homens que estavam, aqueles discípulos que estavam se dirigindo a Emaús após a sua ressurreição, Jesus então falou sobre Moisés e todos os profetas. Então você tem as divisões do Antigo Testamento. Você tem a divisão mais simples, onde fala de Moisés e os profetas, quer dizer, o Pentateuco e os demais livros que foram escritos pelos profetas. Você tem outra divisão também mencionada na Bíblia, Moisés, Salmos e os profetas. Então, uma compreensão um pouco mais ampla, uma divisão um pouco mais ampla dos textos do Antigo Testamento. Veja,
Quando se estuda a Bíblia, há uma unidade na diversidade. Gênesis 1 não entra em contradição com Apocalipse capítulo 22. Todos os textos se somam para que nós possamos entender qual a revelação que Deus tem de si mesmo. Tirar um texto do seu contexto é um pretexto para ensinar aquilo que não é bíblico. Então, você quer estudar a profecia? Leia o texto com cuidado. Você quer interpretar a profecia? Então, você tem que buscar dentro da própria profecia ou das profecias similares ou de textos que tratam de assuntos que têm que ver com a profecia para dar a interpretação. Aí você tem a segurança que quer passem os meses, os anos, a interpretação ela está no sentido correto. Cuidado para não dar uma interpretação com pensamento no sentimento das pessoas, no sensacionalismo, ou naquilo que você pondera que deva ser. Cuidado por achar que você tem uma nova revelação, que a sua interpretação sobressai a interpretação da igreja como um corpo que estuda esse assunto há tantos anos, por meio de tantas pessoas. Cuidado com a maneira como você interpreta a profecia. Não é só um risco para você, para a sua vida espiritual, para a sua decepção e depois abandonar a fé. É que se você interpreta a profecia de um modo particular, se você interpreta a profecia de um modo equivocado, você influencia outras pessoas a não entenderem quem é Deus e qual é a sua vontade. Lembre-se, não havendo profecia, o povo se corrompe. Vamos orar? Nosso Pai que estás nos céus, obrigado pelo privilégio de termos a Tua palavra em nossas mãos para pesquisar. Ajuda-nos nesse trimestre a entendermos não somente a lição, mas o que ela quer dizer a respeito da profecia bíblica. Por favor, Senhor, cuida de cada um de nós. Faça-nos saber a Tua vontade e estarmos preparados para a volta de Jesus. Pedimos e agradecemos em nome dele. Amém.